a magic wand that would open a door somewhere. If you haven't got the wand, the door won't open. Exatamente como uma varinha mágica que abrisse uma porta em algum lugar. Se você não tem a varinha, a porta não abrirá. And if you're not born again, you're just rejected automatically, that's all. E se você não nasceu de novo, você é simplesmente rejeitado automaticamente. Isso é tudo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Grande Pai, pedimos que enquanto transmitimos Sua palavra, que o grande Espírito Santo possa mover cada coração e todos nós sermos abençoados por Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos comentar hoje sobre fronteiriços. Bem, vamos lembrar aqui também que Paulo, falando aos Hebreus, já estava deixando os rudimentos, aquelas primeiras doutrinas de Cristo. Ele diz: prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. O apóstolo Paulo já estava levando o povo a um lugar mais sólido. Tem hora que nós queremos ficar só nos rudimentos. É batismo, é ceia, é vestido, é sapato, só essas coisas. É oferta, é dízimo. São rudimentos. São as primeiras doutrinas que tem que deixar ali e prosseguir para algo mais profundo. Senão, nunca vai chegar no lugar que precisa. A criança nunca desenvolve, e o crente também. E ele dizia da doutrina dos batismos.
e da imposição das mãos, em todo o tempo já havia problema. Impõe as mãos ou não? Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus Cristo? Qual o batismo? Ele diz dos batismos, é o batismo nas águas e do Espírito Santo. Dos batismos. Mas não estava precisando nem pregar mais sobre isso. Que as pessoas, quando ela caminha para a perfeição, ela já passou por estes fundamentos. E se não tem esse fundamento, a casa, que é a fé, vai cair, vai ruir mesmo. Não vai suportar na hora da dificuldade. E da ressurreição dos mortos. E do juízo eterno, que ainda fica sempre preocupado. E os mortos vão ressuscitar mesmo? Ou eles já ressuscitaram? Paulo, já nos seus dias, sofria muita pressão, que as pessoas já tinham suas dificuldades em crer em diversas coisas, enquanto Paulo tinha a mensagem do dia. Quando Deus está falando através daquele homem, então o melhor que nós fazemos é parar e ouvir aquele homem que Deus está usando. E era Paulo. E Deus usou Brana. Para e ouça Brana. O irmão Brana diz, depois da minha partida, vocês ouçam minhas fitas. Isto é, não mude não. Não saia da linha. Permaneça na linha. Permaneça na palavra. Permaneça na fila. Ele gritou lá no final. Fiquem na fila. Foi exatamente a noiva do final, que estava saindo da fila. E qual fila? A fila da palavra, da revelação. As pessoas dizem que tem a revelação, mas se perguntar para elas, cadê a revelação? Elas não sabem te explicar. Agora não. Agora você sabe que tem a revelação e sabe qual revelação. Se perguntar o que é os selos, os trovões, você sabe. Está tudo revelado. E é bom você aprender mesmo como membro. É bom aprender onde estão os parágrafos, que você vai conversar com outras pessoas. E aí você já tem tudo mastigado. É abrir a boca, você já dá o alimento. Ainda você dá o alimento e para a mão de baixo, porque vai cuspir. Eles são desse jeito. Você dá o alimento, para a mão, porque senão eles gostam mesmo, ele vai perder, jogar fora o alimento. Eles já foram pré-ordenados para isso, para rejeitar, nascer para isso. O espinho não tem culpa de ser espinho. Você zanga com o espinho, fala mal do espinho, xinga o espinho, não adianta, ele é espinho, ele nasceu espinho, ele não tem culpa de ser espinho. O irmão Brana fala do homem sem Deus que bebe, fica embriagado. Ele diz, mas ele não tem outra coisa para alegrar a vida dele, senão aquilo ali. É tomar um vinhozinho, ficar alegre, conversar moda. Ele não tem outra coisa. O errado é o crente, que tem a alegria do Espírito Santo e depois troca por um vinho natural. Aí começa a ficar alegre também, falando moda. E está errado, aí ele está errado. Enquanto o outro que bebe e fica alegre, ele não tem outra coisa. Não tem nada que alegra ele. E nós temos tanta coisa para nos alegrar. Tem tanta coisa para poder satisfazer sua alma. E você não precisa de usar dessas coisas naturais do mundo que faz o homem ficar alegre. O que faz o homem ficar alegre pela mensagem é a revelação. Aí o irmão Branham veio e mostrou que o vinho para nós é o estímulo da revelação. Você tem a revelação, você é uma pessoa alegre. Toda pessoa cara feia, cara fechada, falta de revelação. A hora que ela tem a revelação, ela sorri. Certo? E se não sorrir, está muito mal. Você tem que sorrir. Você diz, mas Jesus não sorriu, ele chorou. Mas você não faz nada que Jesus fez, você não tem que morrer por ninguém. Certo? Ele está tendo que morrer por nós todos, tinha que carregar todo o nosso pecado. A gente não aguenta carregar o pecado da gente, o problema da gente, você começa a reclamar. E ele carregou o meu, o seu, do mundo inteiro. Certo? E eu digo o mundo inteiro, assim, daqueles que creem. Jesus não carregou o pecado desse povo, que fica na boate, dia e noite, que fica fazendo coisa errada, dia e noite, nunca se arrepende.
Jesus nunca carregou o pecado deles. Jesus só carregou o pecado do seu povo. É por isso que na hora do reclame, ele não vem reclamá-los, ele vem reclamar o seu povo. Ele não tem que ficar, você do botiquim, eu morri por você. Não, é você que está aí na igreja, adorando, eu morri por você, e você não dá valor. E principalmente quando é eleito, é para você. Eu dei a vida por você. Por que você não dá sua vida por mim? Bem, então tem coisas que a gente tem que aprender a vida inteira, né? Paulo disse que ele estava parando de fazer aquilo, ele vou deixar de fazer isso, mas isto faremos se Deus o permitir. Aí depois disse, nós vamos fazer isso, a hora que Deus permitir. Mas agora, eu quero dar uma mensagem para vocês, Paulo disse para os hebreus, que para vocês eu posso dar essa mensagem. Vocês já estão mais seguros. Vocês não é aquela igreja que eu preciso chegar ali em Corinto e falar de cabelo, e falar de roupa, e falar de tudo. E pôr ordem nos dons. Ele chegou na igreja hebreia, ela já estava em ordem. Ele falou coisas mais profundas, o que ele pôde ensinar, e ele tinha que aprofundar mais, porque a igreja estava em condições de ensinar coisas profundas, e tem que se saber quando as pessoas têm condições de ouvir coisas profundas e quando não. Irmão Branham estava tentando ensinar coisas profundas aos pentecostais, e Deus mostrou para ele através daquele cordão que ele estava enfiando no orifício menor do que o cordão. E desfiava tudo o cordão. Aí a voz falou para ele, não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, porque eles não vão aprender. Você tem que esperar eles desenvolverem para aprender. E muitas vezes a pessoa, o povo na igreja, eles são tão crianças, são bebês e não se pode falar. Tem muitos crentes da mensagem, eles dizem assim, eu tenho 40 anos de mensagem. Você fala, os trovões foram revelados. Eles dizem, eu não gosto de conversar muito disso, não. Bom, se você não gosta de conversar nos trovões, você sabe que Jesus tem um novo nome? Ele piorou. Aí que eu não quero conversa com você mesmo. Ele é criança. E você vai ter que admitir que não pode ensinar coisas sobrenaturais. Novo nome é sobrenatural. Ele é natural e é sobrenatural. Porque todo mundo espera um novo nome lá no céu, enquanto ele é aqui na terra. Eles esperam um casamento no céu. Quando o próprio profeta William Branham, que é profeta deles, diz que o casamento foi feito na terra. E você pode ensinar. Eles não vão aprender, são crianças, bebês. São os bebês. Então, com o bebê, o que você tem que fazer? Ter dó dele. Tratá-lo com cuidado, que é bebê. Tem que tratá-lo com cuidado. Não adianta querer dar feijoada para ele. Feijoada você chama nós para comer lá na sua casa. Então, feijoada, que é a mensagem, feijoada eu dou para vocês. Todos os bons ingredientes estão aqui. Essa grande feijoada, esse grande prato do dia. Tem 7 selos, 7 trovões, novo nome. Olha, é uma mesa que está cheia, mas cheia de luz, de revelação, que você pode oferecer para as pessoas. Mas não é qualquer um que vai chegar e comer essa alimentação. Eles não dão conta de comer porque ainda são crianças. E Paulo falou, eu não vou ensinar essas coisas para vocês, Corinto, que vocês são carnais. Vocês ainda estão procurando um ser maior do que o outro, um governar o outro. Vocês estão dizendo, aí eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mas olha, não adianta, eu não vou ensinar coisas profundas para vocês. Eu tenho que dar leite para vocês. E com leite vos criei. E é duro um profeta como Paulo falar para a igreja, eu criei vocês com leite. E agora ainda não posso dar manjar para vocês. Manjar. Pensa bem, feijoada. Não posso dar manjar. É molinho, gostoso. Mas tem que dar leite. Vocês estão só vivendo disso. Não pode passar do líquido. Então tem crente que você tem que viver dando uma madeira para ele na igreja a vida inteira.
Tem crente que é assim. Não adianta você querer dar um alimento melhor, mais forte, que não vai adiantar para esse crente, porque o negócio dele é mamadeira. Você tem que falar, não, fala em cura divina, ele rejubila, ele ri, certo? Falou em perdão do pecado, ele ri. A hora que você diz assim, o cordeiro saiu do trono, ele não pode perdoar mais, ele fecha a cara, franze a sobrancelha, a testa, e não quero ouvir isso. É isso que você precisa ouvir agora. Agora, a igreja é tempo de ouvir estas coisas. Nós estamos dando coisas sobrenaturais para quem veio do sobrenatural. Você veio do céu, você ouve coisas do céu. E o sobrenatural não é para ser dado aos naturais, aos bebês pentecostais. E a igreja da mensagem está cheia de bebê, até hoje. É tudo bebezinho, a começar do pastor. Tem pastor que você vai falar em novo nome, ele diz, olha, não fala não. Teve um pastor que estava conosco, eu disse para ele, pastor, eu vou pregar o nome de Deus. E diz, não faz isso não. Não falei, vou pregar o novo nome, não. Eu vou pregar o nome de Deus. E diz, não fale isso não. Em outras palavras, deixa eu ir embora. É assim. Eles não podem parar e ouvir o nome de Deus. Você vai para um pentecostal e diz, olha, eu vou te falar o nome de Deus. Quando ele não sabe o que é, ele pensa que é uma coisa muito simples, ele deixa você falar. Fala, eu vou te falar o nome de Deus que você precisa ser batizado. Ele não, para. Já fui. Não preciso mais ser batizado. Porque você já foi batizado no nome de Deus, Jesus Cristo. Ah, eu já fui no Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, não pode mais do que isso. É um só batismo. É um só batismo, mas é o certo. O errado, você pode ser batizado 50 vezes, diz William Branham. Se você não arrependeu, você precisa ser batizado de novo. Porque o batismo já é para arrependimento e remissão dos pecados. Se a pessoa não conseguiu arrepender, e se ela arrependeu e tem uma crença errada, ela precisa arrepender outra vez e ser batizado da forma certa. Amém? Aí Paulo chega ao povo, à igreja na Hebreia, e diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Irmão Branham pregando a mensagem, os ungidos dos últimos dias, dessa mensagem dá para tirar muitas mensagens, mas muitas mesmo. Não posso nem fazer a conta de quantas. Mas ele estava dizendo no parágrafo 279, isso é a tradução de Goiânia que eu estou lendo. Quando ele leu sobre Mateus capítulo 7, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos? Temos sido profetas, sim. Eu falei disso em Mateus 24, 24. E em teu nome expulsamos demônios. E em teu nome fizemos muitos milagres. Então lhes confessarei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando lhes foi apresentado e o viram, e viram que operava, e viram que era a palavra, e por causa de suas denominações ficaram contra ela, contra aquelas palavras que eles ouviram. Eles ouviram, viram que aquilo era verdade, mas por causa de suas denominações. Hoje eles fazem a mesma coisa. Você acha que eles não lêem como nós lemos? O intervalo, o primeiro selo. Tão claro que o Cordeiro tinha que sair do trono para poder revelar todos os selos. Eles leem também. Eles sabem que isso é verdade. Mas na hora de aceitar aquilo, por causa de suas denominações, eles ficam contra esta revelação pregada pelo profeta. Eles vão dizer, é coisa nova que foi inventada agora. Isso daqui é coisa antiga. É como o batismo. Oh, o batismo é de Pedro. Eu falei, não é de Pedro. É do Espírito Santo. Não foi Pedro que batizou no dia de Pentecostes.
Na minha Bíblia está escrito que quem desceu foi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce, ele faz uma mexida. Aí ele te ensina. E o Espírito Santo desceu agora no último dia, encarnou em William Branham e ensinou nós outra vez. Ele diz, quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará toda a verdade. Eu gosto de lembrar disso, que está escrito em São João. Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará toda a verdade. Então você vai ver que o Espírito Santo no dia de Pentecoste ensinou toda a verdade que Paulo precisava ouvir, que Pedro precisava ouvir, que a igreja primitiva precisava ouvir. Mas o Espírito Santo não falou toda a verdade que todo mundo precisava ouvir. Se ele tivesse falado, ele não tinha dito para João, não escreva. Por que ele diz não escreva? Porque eu não posso falar isso agora. O Espírito Santo vai ter que falar isso mais tarde. Não escreva isso não. Quando nós pegamos a mensagem do profeta e fomos ver, já estava escrito. O profeta pregou que não estava, a Bíblia diz que não estava, e depois o profeta veio e diz, está escrito. Os 7 trovões está escrito na Bíblia. Mas está tão bem escondido que vocês não podiam ver. Mas que está escrito, está, porque a Bíblia não é um livro incompleto. A Bíblia não falta 7 trovões. Certo? A Bíblia não falta. Ela não é um livro incompleto que alguém teria que vir aqui e escrever um livro chamado 7 trovões para poder colocar como 23º capítulo de Apocalipse. Eles perguntaram para o irmão Branham, falaram para ele no seu dia, que ele podia fazer isso. Mais um livro da Bíblia. Ele diz, mas está escrito que eu não posso. Que diz que não pode aumentar nem diminuir. Então onde estão os trovões? Está na Bíblia. O que são os trovões? São as revelações que os selos esconderam por 7 eras da igreja. Isto é o que são os trovões. Está escrito na Bíblia? Está dentro dos selos. Os 7 trovões estavam dentro do selo, escondido na Bíblia, porque o selo foi escrito primeiro até o 7º. Mas as revelações não foram escritas. E essas revelações, nos dias da voz do 7º anjo, elas foram faladas, e eram os trovões. Saíram pela boca de Deus Branham. Aí eles ficam mais loucos. Você viu o que ele disse? Boca de Deus Branham. O que eu leio na mensagem, o que eu leio na minha Bíblia, como eu disse hoje de manhã, aquele relâmpago que começou no Oriente, Jesus deu o percurso dele direitinho. Ele começa no Oriente e termina no Ocidente. Ele é visto no Ocidente. Ele começou em Jerusalém e foi visto na América do Norte, no oeste dos Estados Unidos. Ali onde manifestou o relâmpago que começou lá, a luz que começou lá, era um trovão. Chegou nos Estados Unidos, no oeste, ali estava o que tinha começado em Jerusalém, terminou nos Estados Unidos. Então toda a revelação, por isso ele diz, eu sou o Alfa, Jesus, eu sou o Ômega, Branham. É assim, eu sou o Alfa. O próprio irmão Branham, pregando a mensagem obra-prima, ele diz, Jesus nunca diz que ele é o meio. Porque ele não é Lutero, ele não é Wesley, ele não é pentecostais. Você diz, Jesus é um pentecostal. Não, ele não é pentecostal. Jesus é Branham. Aí que eles ficam preocupados. Mas como pode? Porque ele não é o meio. Leia a Bíblia, eu sou o primeiro e o último. O primeiro é Jesus, o último é Branham. É aí que você vê o primeiro e o último. Mas é Cristo, por certo que é Cristo. Nós pregamos isso ontem à noite. Era Cristo Jesus, agora é Cristo Branham. É simples a mensagem. Certo? Isto é amanhecer e entardecer. E hoje ele é Cristo outra vez em nós. É o mesmo Cristo. Amém? Então, olha aqui. Eles ficam com suas denominações e deixam a palavra de lado.
Aí Jesus vem e diz: eu nem mesmo vos conheci. Eu não conheci você. Mas eu fiz isso, eu curei enfermo. Eu não te conheço, nunca te vi. Isso é muito duro. Os pregadores vão chegar e dizer: mas Senhor, fiz tantas curas no seu nome, eu não te conheço não. Olha direito no seu livro aí. Não, foi revelado por Brana. Está tudo revelado. Você estava lá naquele dia? Você creu no William Brana? Não, eu criei Jesus, então eu era Brana. Você não creu em Brana? Não, então... Por isso você não está aqui. Tem nada seu aqui. Não te conheço. Nunca te vi. Oh, mas na hora das minhas reuniões, tão tremendas, maravilhosas as minhas reuniões com aquela unção, era o Senhor que estava. Não, nunca vi sua reunião. Irmão, vai ser terrível naquele dia. Mas como que Deus não te conhece? Ele só conhece os dele. Ele diz: as minhas ovelhas me conhecem, eu as conheço e elas ouvem a minha voz. Agora a voz de Deus nesse último dia era Brana. A voz de Deus hoje é Osmar. Põe você aí. A voz de Deus hoje, você crê nisso, você crê nessa voz? A voz que Deus está falando, a voz dos trovões revelado. Não estou revelando mais nada. A minha comissão não é revelar, a minha comissão é profetizar outra vez o que já foi revelado. É isso que nós estamos fazendo. Não merecemos nenhuma glória, porque não estamos fazendo nada novo, estamos repetindo o que o profeta pregou, só repetindo. Nenhuma glória, a glória estava em Deus em carne. Nós estamos repetindo, estamos profetizando, como diz Apocalipse 10, 8 a 11. Profetize outra vez, mas para profetizar você tem que comer o livrinho. Tem muitos pregadores que não profetizam, e um pregador é um profeta, mas se ele não profetiza o Apocalipse 10, 8 a 11, então ele é um falso profeta, porque ele está profetizando coisas que não é hora de profetizar. A hora da profecia hoje é repetir o que Brana pregou e profetizou. O que o sétimo anjo pregou e profetizou. É hora da esposa de Cristo abrir a boca e aquelas mesmas palavras. Vocês podem ver que eu não preciso mudar um parágrafo. Vou repetir isso daí. Eu não preciso mudar o parágrafo 25 do intervalo. O sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Eu não preciso mudar, porque está escrito até direito lá. Brana falou certinho. Ele não falou: o sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda, como se fosse algo para o futuro. Está escrito lá no inglês: o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Mas nós pegamos a tradução de Goiânia, muito boa tradução, não vou falar contra também não, mas só que diz estará. E no inglês está. Certo? Está. Quer dizer, o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. E o sétimo anjo estava lá na terra no tempo que Jesus veio no Monte Pôr do Sol. Amém. Não vamos comentar muito. Essas coisas para nós já está quase sendo rudimento. Aprendemos tudo isso. É maravilhoso. Mas vamos aqui. Deus dizer: eu nem vos conheço. Ainda o profeta diz que eu nem mesmo vos conheci. Vocês nunca estiveram comigo. Eles não podem reclamar. Eu estive contigo, louvando lá no céu. Diz: não, você nunca esteve lá comigo. Lúcifer estava e você não. Eu não te conheço. Irmão, é tão terrível, porque a hora que a gente vive é uma hora de uma revelação total. Abriu tudo. O próprio mundo, está tudo no mundo. O que eles fazem já não tem nada moderno mais.
Já descobriram, parece que o que tinha que descobrir, os homens nem conseguem subir mais. Eles falam que vão, e a gente fica esperando que eles vão. Vão em Marte, vão em Vênus, vão onde eles quiserem. Mas o tempo deles ir foi no tempo do profeta, já foram. Hoje eles não estão muito preocupados em ir nesses lugares, precisava até ir, ver se sai alguma coisa, se traz mais peste para a terra. E quanto mais o homem sobe na ciência, mais praga, mais doença enche a terra. Quanto mais o homem fica sábio no conhecimento natural, científico, mais doenças chegam novas para desafiar a ciência. Que a ciência diz, nós não conhecemos. É coisa nova, a ciência diz, não te conheço. É algo novo. O problema é que os crentes já é velho e vai chegar e dizer, eu curei enfermo no seu nome, eu expulsei demônio. Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Mas então quando eu fazia aquilo, quem é que me ajudava? Ajudar é uma coisa, agora te conhecer, ser meu. Ajudar eu ajudo o mundo inteiro. Deus pode falar isso. Eu ajudo o mundo inteiro. Eu dou bênção para todo mundo, é como o Brana diz. Eu gosto de ver as aplicações do irmão Brana. Eu gosto de todas as irmãs, mas só uma eu levo para casa. Meda de Bró e Brana. Jesus gosta do mundo inteiro, mas só uma ele leva para casa. Só a senhorita Brana. Ele não vai levar mais nenhuma. Oh, agora te peguei, pregador. Porque não tem senhorita Brana na Bíblia. Tem Jesus, você não crê? Vou preocupar com você. Tem batismo em nome de Jesus, você não crê? Tem 7 trovões revelados na mensagem do profeta, você não crê? Tem novo nome revelado nos trovões e você não crê? Vou me pôr preocupado com você. E você quer Bíblia? Eu te dou mensagem. A mensagem é uma revelação da Bíblia. A Bíblia tem coisas que ninguém sabe, nunca vai saber, a menos que estude a revelação dos 7 selos que o profeta pregou. Se você quiser saber, as pessoas de maior conhecimento da Bíblia Sagrada não são aquelas que sabem a Bíblia de cor. São aquelas que têm revelação da Bíblia. Por isso você é uma pessoa revelada, você supera muita gente grande. Não precisa você ser grande. Deus nunca trabalhou no grande. O grande Deus derrubou, fez ele arrastar, andar como um cego, como ele fez com Saulo de Tarso. Mas ele mexe no pequeno. Quando você vê Deus, pode saber, uma coisa pequena, Deus está ali. Se é pequeno, Deus está ali. Aí tem uma pequena e rápida mensagem que vai abalar a nação. Não é uma grande mensagem, não foi chamada pelo profeta na sua profecia, na mensagem não sabeis, uma pequena e rápida mensagem que abalará toda a nação. A nação é a noiva, e ela está sendo abalada por esta pequena mensagem. O eleito escuta e diz amém, eu creio nisto. Amém. 284, deixa eu ler um pouquinho, que eu quero ler para ficar bem fundamentado o que eu estou falando para vocês, sobre fronteiriços, que tem crente que chega só até certo ponto. Você sabe, esses são os da fronteira. Eles não vão longe. Tem uns que ficam só na fronteira, nas beiras. Eles não entram. Tem uns que ficam só nas beiras da mensagem. Na fronteira da mensagem. Tem uns que vão caminhando a toda pressa. Aí fica na fronteira dos selos. Na fronteira dos trovões, da terceira puxada. Eles ficam na fronteira. Eles não saem dali. São crentes fronteiriços. E não adianta você querer colocá-los para dentro. Eles não são de dentro. Deixa eles do lado de fora. Todos o que alguém tentou colocar lá atrás, Moisés carregou aquele povo com tudo que ele pôde, fez o papel de Cristo, perdoando, dizendo para o próprio Deus o que as nações vão falar de ti, que o Senhor pegou um povo e não aguentou levar até ao lugar que o Senhor disse, agora matou eles. Não faça isso, risca meu nome do seu livro. Moisés fez o papel de Cristo, ficou na brecha entre Deus e os rebeldes.
E Deus respeitou Moisés e disse: tem uma coisa, Moisés, eu não vou fazer isso agora, porque você entrou na brecha. Cristo, eu não vou fazer isso agora, porque você entrou na brecha. Mas nos dias de Josué, eu vou fazer isso. Nos dias de Brana, eu vou fazer isso. Não sei se vocês entendem. A minha aplicação, eu caminho longe de uma hora para outra. Mas a coisa é assim. Eu não posso fazer nos dias de Moisés, nos dias de Cristo. Mas nos dias de Josué e nos dias de Brana, eu vou fazer. Por quê? Porque nos dias de Cristo, nos dias de Moisés, é dias de intercessão. Mas nos dias de Brana, nos dias de Josué e Brana, olha, o Cordeiro saiu do trono. Você lê Êxodo 23, verso 20 em diante, eu vou mandar um anjo na vossa frente. E tem uma coisa, aquele que falar contra esse anjo, contra a mensagem desse anjo, não vai ter perdão. Sabe por quê? Porque o meu nome está nele. Não vai ter perdão. O meu nome está nele. Era Josué esse anjo. Era Osés, passou para Josué. E agora era Brana, passou para Bran. Um H. Eu vou colocar um anjo na vossa frente. E quando você falar contra, olha, ele não vai perdoar. Ele quem? Cristo em Brana. Por quê? Porque Cristo saiu do trono no 7º selo. O 7º selo era Brana. Cristo não saiu do trono no 1º selo, ele saiu no 7º selo. A hora que manifestou o seu profeta na terra, que ele podia sair do trono e continuar sua obra, porque ele saiu do trono, porque ele terminou o trabalho de intercessório. Diz, mas eu tenho que fazer o meu trabalho de filho do homem, e eu preciso de um homem para eu realizar esse trabalho. Aí quando Brana manifestou, em 1963, que Deus viu, isso é hora, então Deus deixou o trono de intercessão, desceu e se materializou em William Brana. Por isso os milagres que ele fez aqui, Brana chegou a citar nas suas mensagens. São João 14, 12, é hoje. Malaquias 4, Apocalipse 10, de 1 a 7. Por que ele dizia isso? São João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque vou para o meu Pai. Isto é, e nesses dias de Jesus na carne, faz menos do que nos dias que Cristo estará em Brana na carne. No tempo de Jesus fez menos. E o William Brana chegou em Jeffersonville e diz, nesse púlpito, Deus tem feito mais milagre do que ele fez em Nazaré. O que era isso? Estava cumprindo aquilo também, lá no púlpito em Jeffersonville, que ele já tinha feito mais do que nos dias de Jesus atrás. Mas não era Brana, o homem Brana, não. Você tem que saber que o homem não é nada. O próprio Jesus mostrou isso, o filho nada pode fazer, a menos que ele veja o pai fazer, aí o filho faz igualmente. Brana dizia a mesma coisa, eu não posso fazer nada. Mas quando você vê, agora eu tomo cada um de vocês, aquilo ali era Deus manifestando no momento. Os segredos dos corações eram declarados. Isto é para o eleito. Agora, um eleito não é um fronteiriço. O eleito, ele entra. O eleito, ele vai e come na panela dourada. O eleito vai lá. Agora ele vai na glória da Shekinah. O eleito, ele vai nos 7 trovões. Hoje, glória da Shekinah. O terceiro véu é trovões, terceira etapa. É isso. É tão simples. E as pessoas não estão conseguindo, mas é tão simples. Mas por que não consegue? São crentes fronteiriços. Eu creio no batismo em nome de Jesus Cristo. Eu tenho pessoas que ligam para mim e dizem, olha, já tentei parar de ouvir o CD. Eu pensei assim, vou ficar um tempo sem ouvir isso, para ver se minha cabeça sossega. Mas aí ficou pior, tive que voltar a ler, tive que voltar a ouvir. Não pude parar. Você não sabe o que é? Se Deus tem uma obra a seu respeito, Ele vai te buscar. Agora tem gente que diz, eu nem examino. Isso é a pessoa, o retrato da pessoa que Jesus está dizendo, olha, não precisa nem examinar, não te conheço mesmo, você não é dos meus. Nunca te vi examinando.
Eu nunca te vi examinando, nunca te vi ouvindo um CD, Deus falando, eu nunca te vi ouvindo Osmar, nunca te vi. Aí o outro diz, ei glória, Deus nunca me viu ouvindo Osmar, eu sou eleito, você é o reprovado. Porque para eles, a coisa mais boa, eu não quero isso, eu não escuto isso, eu não quero isso. É interessante, eles não querem ouvir nossos CDs e ficam telefonando para nossos membros e fazer visita para eles. Para quê? Os nossos membros é um CD rodando. Você diz que não quer os nossos CD? Como que liga para nossos irmãos? Nossos irmãos é um CD. Aonde eles vão, está falando em CD. Onde eles vão, estão falando em trovões, em terceira etapa, em novo nome. Onde eles vão, eles são, é um CD em carne. Vocês não querem a mídia CD, mas tem o homem CD. Aleluia. Como diz o irmão Silvio, discos voadores. Oh, meus irmãos, isso daí não é forçando ninguém, não. É dar liberdade. Coisa boa é você ser membro desse tabernáculo. Vocês têm liberdade de expor sua natureza, de mostrar que você é do diabo e que você é de Deus. Aqui você tem liberdade. Você não está aprisionado aqui. Então, se você cortar cabelo, eu não te dou ceia. Se você usar curto, eu não te dou ceia. Se você usar salto alto, eu não te dou ceia. Não, isso aí problema é seu, eu nunca li isso na Bíblia. Eu li na Bíblia assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. E aquele que come e bebe para a sua própria condenação, o problema é seu. Que você come, examinou e não viu erro e está errado e está tomando ceia. Mas tem liberdade, é a liberdade do Espírito. Eu não preciso ficar aqui olhando se o seu paletó é rachado, se a sua saia é rachada. Não tenho que perder tempo com estas coisas, mas prego contra isso constantemente. Tenho que pregar, tenho que te alertar. Mas tem uma coisa, você tem liberdade de fazer sua escolha. É por isso que vocês vêm aqui ainda, por isso que vocês gostam. Vocês têm liberdade de expressar o que vocês são. Você não vê uma irmã que passa esmalte, ela está com liberdade de expressar o que ela é. Ela tem vontade de ser como Jezabel e não pode, então ela vai ser nem com um pedacinho da Jezabel, ela quer. Pronto, pastor, desse jeito não. Me ajuda. Mas é liberdade de expressão. Expressão no físico, expressão nas palavras. Aleluia. Eu não conheci nada acerca de vós. Deixa eu pular aqui para 284, que eu ainda nem comecei. Vejam, ele disse em Hebreus capítulo 6, aqui estamos e lemos há pouco, e diz que nos referiríamos a isto outra vez. E isto faremos por uns quantos minutos. Ele disse, os espinhos e abrolhos, os quais estão perto à condenação, cujo fim será o ser queimado. Fronteiriços, vocês que têm gostado do dom celestial, provado. Em outras palavras, o tem visto, porque isso daqui não prova com a língua. Você prova com os olhos, você prova com a audição. Você tem provado do dom celestial. Em outras palavras, o tem visto. Não se pode provar com a boca, porém, o tem visto, e vocês sabiam que era a verdade. Sabiam que era verdade, provaram do dom celestial e foram participantes do Espírito Santo na medida que veio sobre vocês. Provaram da boa palavra de Deus, provaram e viram que estava correto e o Espírito Santo veio sobre vocês. E o espinho no campo, e então se desvia, negando o próprio Cristo que lhe santificou, que lhe chamou, dando-lhe unção. Já não resta sacrifício para pecado, para isso é irremissível. Ele fala e fala, é o espinho no campo. Ele está sendo regado, a chuva cai, o espinho levanta a mãozinha e diz, glória a Deus. O capim, mas logo também a semente
correto, o arroz, o feijão, abana sua mãozinha e diz aleluia. Então você diz, eu não sei o que é de Deus, não sei se o espinho é de Deus, porque ele fala glória a Deus. O arroz diz aleluia. Quando há aquele frescor que a chuva cai, meus irmãos, você olha na plantação assim, você não pode olhar na plantação e ver o arroz assim, aleluia. E você olhar nos espinhos e ver os espinhos nervosos. Não, você olha no arroz e está, aleluia. Os espinhos estão do jeitinho dele também, assim, glória a Deus. Glória a Deus. Os espinhos, as folhinhas dos espinhos. E assim na igreja, é assim, dentro da mensagem, esse povão da mensagem, primeira, segunda e terceira etapa, está aí, espinho e a semente, está o abrolho, e está o trigo, e o abrolho, aleluia. Vamos aqui, aleluia, o abrolho, aleluia, glória a Deus. E você toma o trigo, ó o trigo, aleluia, glória a Deus. Eu já estou tudo confuso, não sei mais quem é de Deus. O irmão Branham teve um tempo com dificuldade por isso. Porque ele viu numa reunião pentecostal, ele viu um homem falando em línguas e o outro interpretando. Ele diz, eu estava no céu. Que coisa maravilhosa. Aí ele passou a sondar o espírito que estava naqueles homens. Um era um verdadeiro crente, o outro era um fronteiriço, era um espinho, mas estava também profetizando. E as pessoas não entendem, é por isso. Eles têm dons. O homem pode adulterar, mas se ele tem um dom de cura que o segue, nunca vos conheci. Ele vai curar os enfermos, vai adulterar, vai viver através do próprio dinheiro, vai viver por mulheres e não vai terminar o dom dele, não. Se você pensar, mas o meu pastor, se ele fosse um errado, ele já tinha perdido o dom. Não perde, não. Judas não perdeu, Balaão não perdeu. Ele quis amaldiçoar o povo de Deus e ele não perdeu o dom. Deus só barrou ele. Você não pode amaldiçoar um povo que eu já tenho abençoado. E eu não tenho um pingo de medo, porque ninguém pode nos amaldiçoar. Você sabe, depois que nós fomos abençoados pelos 7 trovões, pelos 7 selos, pela terceira etapa, pelo novo nome, não há demônio que possa nos amaldiçoar. Não há pregador, não há pregador, não há membro consagrado de oração, dizendo assim, eu estou fazendo jejum, eu estou orando, daquele trabalhinho lá da Frei Agostinho da Piedade com o doutor João Messias, tem que acabar, aquilo tem que fechar. Eu estou orando para aquilo fechar. E cada dia, Deus vai falando no coração, ainda que fique um só, vai ficar um aqui. Eu quero ser, se tem um eleito aqui, sou eu. E aí, como que você está? Mas os fulanos aí estão orando. Eles estão orando. Deus, abra os olhos daquele povo do Osmar. Como pode eles estar crendo que o Senhor saiu do trono? Como pode? Jesus diz, eu não conheço vocês não. Essas orações que vocês fazem, já não conheço. Eles estão certos. Meu profeta falou que eu saí, por que vocês não crêem? Espinho! Abrolho! Porque você não crê, abrolho? Meu profeta falou que eu saí do trono. Por que você não crê? O meu nome está nele. Eu tenho mandado um anjo nesta era. Olha a mensagem. Almas encarceradas hoje. Uma profecia que tem no parágrafo 228. Eu tenho mandado um profeta a esta era. E tem uma porção do céu que espera por vocês, que não deram as costas a este homem, mas ouviram as suas palavras. E aqueles que não ouvem as palavras de William Branham, todo mundo está com mensagem de Branham na mão. Meus filhos, todo mundo está com Bíblia na mão, até católico tem Bíblia, todo mundo tem Bíblia. Você pensa que ter livro do profeta vale a pena? Não, tem que ter revelação desses livros. Pensa que ter Bíblia em casa vale a pena? Não vale não.
Tem que ter revelação da Bíblia. Olha, eu tenho 7 selos lá em casa. Eu ainda não achei que o Cordeiro saiu do trono. E você não vai achar mesmo. Deus não te conhece. Ele nunca te viu. É duro isso. Talvez está na nossa família. O que você vai fazer? Ah, na minha família, então. Ah, não, senhor. O senhor, dá um jeito. Revela minha família. Não, se minha família for para ser revelada, vai ser. Se não for, vai ficar mesmo. Amém. Então não tem jeito mesmo, né, irmão? Ei, glória. Aleluia. Amém. É impossível que chegue ao conhecimento da verdade. A verdade hoje é os trovões revelados. É impossível. Depois que eles participaram já de todas estas bênçãos, eles foram molhados já pelo Espírito Santo, já sentiram o frescor do Espírito através da primeira e segunda etapa. Aquilo foi o frescor do Espírito de Deus na primeira e segunda etapa, mas na terceira etapa foi o próprio Deus que desceu. E eles não podem sentir isto, mas eles vão pagar o preço por isso. É impossível que chegue ao conhecimento da verdade, porque é impossível que os que foram feitos participantes do Espírito Santo caiu sobre os espinhos. Ele está dizendo que, entre aspas, é que caiu sobre os espinhos. A mensagem caiu sobre os espinhos. O livro do William Branham caiu sobre o espinho. Talvez as pessoas digam, ah, lá na minha casa eu tenho 500 livros do William Branham. Agora precisa ver o que você é. Se é um espinho, o que adianta ter 500 livros do William Branham? Espinho. Ô espinho! Outros creem na abertura dos selos, na revelação dos trovões, sem ter 7 selos. Sem ter os 7 selos na mão, só de ouvir. Não, eu creio. Foi o William Branham que falou? Eu creio. Amém. Deixa eu terminar aqui. Vem, começou ali com Jesus. E, Senhor, eu seguirei. Porém, quando veio a palavra, voltou para trás. Ele diz, não, eu vou seguir Jesus. Quando vem a revelação dos trovões, eles param. Fronteiriço. Primeira e segunda etapa está na fronteira. Na fronteira. Eles nunca vão chegar em Canaã. Fica só até na fronteira. Eu tenho a mensagem. Eu tenho isso, tenho aquilo. Por que você não tem a revelação que o William Branham pregou? Devia ter a revelação que o William Branham pregou. Olha, escuta aqui. Porém, quando veio a palavra, voltou para trás. Participantes do Espírito Santo provaram, ouviram a própria palavra ser manifesta e então se desviaram. Gente, se não viu que Deus estava manifestado em William Branham, então não viu nada. Estão dentro da mensagem sem ver nada. É totalmente impossível que eles possam ver ou cheguem a crer. É hora que nós dizemos, Senhor, faça meus parentes crer, faça meus irmãos crer. E Deus diz, é impossível. Não, Senhor, mas eu aprendi que tudo que é impossível ao homem é possível a Deus. Aleluia! Como se isso vai mover o coração de Deus. Deus diz, é impossível ao homem. Eu curo aquele que é impossível ao homem, mas eu não posso salvar, eu não posso revelar aquele que não ouve a minha voz, que não crê na minha palavra. Eu já revelei. Manda o profeta de volta, e aí nós creremos. Não, eles não crerão, ainda que ressuscite um dentre os mortos, eles não crerão. Já foram feitos para isso, para não crer. Mas o moço rico diz, manda, nem se for um dentre os mortos para falar para eles. Eles escutem a Moisés, eles escutem a lei e os profetas. Se eles quiserem, escutem a lei e os profetas. Ah, mas queria um morto ressuscitar. Irmão, se um morto ressuscitar e for pregar isso daqui, eles vão dizer, não creio não. É certo, eu sei que eles dizem assim, mas se Branham ressuscitar e vier pregar isso daqui, eu creio. Meu filho, Branham não pode pregar mais. Se você tem que crer em Branham quando é forte. Vou deixar. Quando ele está em mim, a palavra. Sabe o que estava em Branham? O Espírito Santo. Quando aquele Espírito que ungiu Branham está me ungindo e eu estou profetizando o que Branham pregou, falando a mesma coisa, te mostrando parágrafos, e você não vê espinho. Não tem jeito mais. O seu tempo passou, Nabucodonosor.
Seu reino já foi para os medos e persas. Já acabou. Ah, mas eu creio ainda no reino aqui no Brasil. Eu estou crendo ainda no Centro-Oeste. Já acabou, Nabucodonosor. O seu reino passou. Você teve o seu tempo. Agora já passou. Não é mais seu tempo. Você já viveu o seu tempo. Agora é outro tempo. Agora é tempo da esposa. Agora não é tempo nem do profeta, mas não adianta falar. Brana vier aqui, ele vai vir aqui pregar. Não adianta, agora não é tempo dele. Agora é meu tempo, é seu tempo agora. Quem pode se pôr ao meu lado para pregar isso daqui? Tem que ter alguém aqui para se colocar ao meu lado. Você estará no lugar de crítica, ser difamado, mas você não se afrouxa. Você permanece na palavra. Não importa se grandes falam contra, o que manda é a palavra de Deus. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta hora em que vivemos, pela revelação da palavra que o Senhor tem dado ao seu povo. Não é questão da minha revelação, mas é a revelação que o Senhor deu ao povo, porque o Senhor falou a cada um. Cada um tem essa segurança. Eles não estão aqui em grupos, agrupados comigo. Já nós cremos igual, né? Eles têm que ter a revelação deles. Aquilo que o Espírito Santo falou para mim, tem que falar para eles, se eles são eleitos. Se não são eleitos, eles nunca ouvirão essa voz. Mas se são eleitos, eles ouvirão a voz do Espírito Santo, que falou em Brana e que fala em nós hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Palavra de Deus meditando de um homem chorando sem consolação. Ele estava muito perturbado e desesperado em seu coração. Não podia nem por um pouquinho olhar o livrinho da redenção. O livrinho estava fechado e selado na destra daquele ancião. O discípulo amado estava assustado naquela visão. Ele havia sido exilado na ilha de Patmos sem ter nem o pão. Parecia que estava a sós quando ouviu uma voz, o cordeiro chegou e abriu com muito carinho aquele livrinho que ele avistou. Se pôs sorridente, imediatamente parou de chorar. Logo viu 24 anciões com harpas nas mãos a glorificar, e cantavam um cântico novo ao redor do trono, milhões de milhões. Porque digno é o cordeiro de abrir os selos e os 7 trovões. E a voz que João tinha ouvido, com voz de amigo, tornou a falar. Disse a João: vai e toma o livrinho daquele que está em pé sobre o mar. E João foi devagarinho e fez do jeitinho que o anjo falou. E não hesitou nem um pouquinho, comeu o livrinho e profetizou. É o tipo da noiva que tem muitas coisas para fazer. Vai ao anjo com muito carinho e pede o livrinho pra ela comer.
pois importa que ela profetize a povos e línguas e muitas nações. E o tempo já tem acabado e que foi revelado os 7 trovões. Precisamos da terceira etapa onde nada escapa da revelação. Precisamos saber que o Cordeiro já saiu do trono da intercessão. Que os mistérios Deus tem revelado e não tem deixado nada para trás. Quem é sujo será mais sujo e aquele que é santo será muito mais.